A gente fala agora das emendas parlamentares. Continua essa queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso em uma nova decisão neste domingo relacionada ao impasse das emendas de congressistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, criticou a Câmara dos Deputados quanto às respostas enviadas ao STF sobre o tema, mas liberou a execução de recursos já empenhados. Dino afirmou que essas respostas mostram o, abro aspas, ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário, fecho aspas. Na determinação, o ministro permite a execução das emendas de comissão que já haviam sido empenhadas antes de decisão anterior, em 23 de dezembro, que bloqueou o pagamento de 4,2 bilhões de reais. A medida, segundo ele, tem o objetivo de evitar insegurança jurídica para terceiros, como entes da federação ou empresas. Diogo da Luz, começo contigo nessa. Diogo, como analisa essa decisão do Flávio Dino? Eu acho que o Flávio Dino mexeu num vespeiro, uma coisa importantíssima, que são essas emendas que eu reputo como eleitorais. Eu não vejo sentido os congressistas terem o poder de manipular o orçamento, porque é isso que eles fazem, na verdade. Uma coisa é você escrever o orçamento. Aí sim, esse é o papel do Legislativo. Escreve o orçamento e entrega para o Executivo executar, e o Legislativo fiscaliza. Se o Legislativo guarda para si uma parte importantíssima, porque hoje, como nós temos uma boa parte, a enormidade do orçamento já com dinheiro todo carimbado, o que sobra de possível movimentação, grande parte dele está ficando nas mãos dos congressistas. Isso, para mim, está muitíssimo errado. E o Flávio Dino, pela maneira incorreta, eu acho que pode-se dizer que eu não queria essas decisões monocráticas, mas pelas vias incorretas, ele pôs a mão no vespeiro, sim, e estava fazendo com que talvez a gente acabasse com as emendas sem transparência, pelo menos. Eu preferia que acabasse totalmente. Agora, sem transparência não dá para ter, porque a lei de acesso à informação está aí e tem que ser cumprida. Então, seria muito bom, mas agora Flávio Dino fez a primeira concessão. Primeira concessão, na minha visão, de maneira política, porque ele disse que tem que ser aplicada a regra, tem que valer, mas vai abrir exceção para a saúde, porque senão vai quebrar a segurança jurídica. Eu não consigo entender. Como assim? Ele vai criar insegurança jurídica ao sendo um membro do judiciário, dizendo que ele vai quebrar a regra que ele está tentando impor para dar segurança jurídica. Aí deu um nó na minha cabeça que eu fiquei muito confuso. Que tal que... Aonde está a segurança jurídica, afinal? E a gente volta àquele ponto, né, Bianca, da crise institucional, de disputa entre os poderes. Será que é correta essa intervenção do Supremo Tribunal Federal num mecanismo que é do Congresso Nacional, Bianca? E até por conta de ele parecer que ia, mas não foi, dá a impressão de que parece um teatrinho, parece uma coisa meio que uma encenação, tipo, estamos aqui agindo com bastante critérios, mas é essa arte que continua sendo uma arte toda a cara desses políticos do Brasil de comprar silêncio e comprar favores e favorecer os amigos, que é o que a gente está vendo desde o começo do governo Lula. Pareceu bastante, então, já que ele retrocedeu assim de uma forma tão rápida, fica a percepção para muitos de que foi tudo uma parte de um teatro, parte de uma encenação. E o que continua agindo, o que continua imperando é um sistema de compras, de silêncios e chantagens até, alguns diriam, mas sempre de uma forma bem prejudicial para a população. Essa questão das emendas, Caivano, era uma insatisfação do governo Lula, do presidente Lula, assim que assumiu para esse terceiro mandato. Ele, mais de uma vez, publicamente questionou esse mecanismo de distribuição de recursos parlamentares, porque foi uma mudança que foi implementada no governo Jair Bolsonaro, que deu mais autonomia ao Congresso, né? Que antes era chamado de orçamento secreto, foi sendo reformulado, mudando de nome, com essas decisões do Supremo Tribunal Federal exigindo mais transparência. O mecanismo foi sendo reformulado, mas a queixa do Lula era essa, de que isso deu autonomia demais ao Congresso Nacional. O governo perdeu, de certa forma, controle sobre essa distribuição de dinheiro que passava muito mais, gravitava muito mais em torno do presidente da Câmara, dos líderes de comissões e da mesa diretora da Câmara dos Deputados, do que pela presidência da República, como tinha sido em governos anteriores do Lula. Será que essas decisões do Flávio Dino, restringindo o pagamento, não acabam, de certa forma, vindo ao encontro desses interesses do governo federal, Caivano?
Sem a menor sombra de dúvida, né? A palavra é controle. O Lula não conseguiu o mesmo controle que ele teve nos 2 mandatos anteriores dele e no próprio mandato da Dilma Rousseff. Ou seja, aquele famoso toma lá da cá. Se você tem autonomia para o Congresso gerir da maneira que bem entender esses recursos, obviamente você perde poder quando você está no governo. Agora, eu anoto 3 pontos importantíssimos que a gente não pode perder de vista, né? O Diogo, inclusive, deu o nome, decisão monocrática. Isso precisa mudar. Isso no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no STF, é um absurdo. Mas ele é um absurdo advindo da Emenda Constitucional 45, aprovada lá em 2002 e promulgada em 2004. Ou seja, já no primeiro governo Lula. Então isso tinha uma métrica, tinha um endereço certo. O artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal foi transformado, a redação deu uma guarida muito maior, hiperbolizou, como eu costumo dizer, né, os poderes do STF. Ele decide tudo sobre absolutamente tudo. E aí você criou um efeito colateral, que é a judicialização da política. Então, aquele partideco que perde na democracia, ele judicializa para tentar ir no tapetão e acabar com o jogo. É disso que estamos tratando. Essa questão das emendas do Dino é fruto de um ajuizamento do PSOL. A outra questão é que a gente está vendo aquilo que você chamou, Brown, de crise institucional. Você tem aí as inflexões de um poder no outro, né? Um suprapoder agora que se deu aí o Supremo Tribunal Federal e está tentando cooptar os senadores, os deputados federais. De que maneira? Aquilo que a população mais reclama, até tinha anotado aqui, que o Congresso se acabrunha, se amofina, abaixa a cabeça para o STF. Abaixa por quê? Porque não quer ser processado. Agora, se você quer proteger o Congresso, primeiro, você vai votar bem, esse é o primeiro ponto, e depois você vai fiscalizar em quem você votou. Então não vai permitir que, através desse poder que o STF tem, eles consigam controlar e ameaçar os políticos, né? E por último aí, a grande questão é quem é que pode modificar, como disse o Diogo, essa questão de que maneira essas emendas são geridas. É o próprio legislativo. Então vai voltar de novo para a importância que a sociedade tem. Em quem eu vou votar, por que eu vou votar e quais são as intenções dessa pessoa na qual eu vou votar.